Olá, estudantes! Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre a respiração celular. Preparados? Mas antes, não se esqueça de separar o caderno, lápis, borracha, para fazer as anotações. Então, agora é hora. Vamos iniciar nossa aula, então, primeiro entendendo quais são os materiais que nós temos para usar na nossa aula. Então, aqui vocês estão visualizando que eu tenho um Google Doc, né? Vocês vão receber também esse link aqui, tá? Nesse Google Doc, vocês vão encontrar, né, as habilidades que vamos trabalhar nessa aula, o tema da nossa aula, o vídeo que tem no YouTube, que é o vídeo lá do CMSP, o link das atividades, que eu vou falar na próxima aula, o link desse material didático aqui, e um breve texto que vai ajudar vocês a entenderem todo o processo de respiração celular, tá bom? Então, para começar a nossa aula, a gente vai começar compartilhando o nosso material aqui de visualização, tá bom? Bom, então, a nossa habilidade que nós vamos trabalhar hoje é analisar e representar, com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre os seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos, que priorize o desenvolvimento sustentável, o uso consciente de recursos naturais e a preservação da vida, em todas as suas formas. Bom, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a fotossíntese. Nós vimos que a fotossíntese era aquela reação que a planta faz, a planta só não, né? As algas e algumas bactérias também, chamadas de cianobactérias, fazem para sintetizar moléculas orgânicas, que é a glicose. Nós falamos que a planta utiliza a energia do sol para sintetizar a molécula, e que essa energia, então, ela é transferida do sol para a molécula de glicose. Agora, na respiração, essa energia presente na molécula de glicose vai ser transferida para a síntese do ATP. Lembrando que em biologia, síntese significa fabricação. A partir disso, a planta, então, vai utilizar esse ATP em toda... A planta não, nós, né? Vamos utilizar essa molécula para todas as nossas reações. Aonde acontece isso? Em dois lugares na célula. Uma parte no citoplasma e uma parte na mitocôndria. A mitocôndria é uma organela presente na maioria das células eucariontes, aquelas células que têm núcleo. É nessa organela aqui que a energia é transferida para a síntese de ATP. Uma parte dela, né? Porque a primeira parte acontece no citoplasma. Mas grande parte da energia realmente é transferida pela mitocôndria para a síntese de ATP. Ao final do processo de respiração celular, ocorre a liberação de dióxido de carbono e água. E olha só, os ingredientes para a fotossíntese. Assim, nós entendemos que no sistema biológico, graças à presença da fotossíntese dos seres fotossintetizantes e a respiração celular nos seres também fotossintetizantes e também não fotossintetizantes, porque planta também faz respiração celular, nós conseguimos, então, transferir a energia presente no Sol para os sistemas biológicos.
E o tema da nossa aula de hoje justamente é entender como funciona esse processo de respiração celular. Vou deixar aqui para vocês depois consultarem esse material. Bom, antes disso, vamos entender algumas definições. Metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem nos organismos. Exemplo de metabolismo, esse que nós vamos falar agora, que é a síntese de ATP. Mas tem outros também. Biossíntese de nucleotídeos. O que é biossíntese? Fabricação de algum composto biológico. Nesse caso aqui, nucleotídeos. Os famosos adenina, guanina, citosina. E também os aminoácidos, aqueles construtores de proteína. Também vai acontecer degradação de ácidos graxos. Degradação de ácidos graxos é gordura, lipídio. Mas isso é assunto para as aulas do futuro. Por enquanto, nós vamos falar sobre o processo de respiração celular. Bom, vamos relembrar agora alguns conceitos que nós já aprendemos. Nós vimos nas aulas anteriores o conceito de autotróficos, que são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Esses seres são capazes de realizar o processo chamado de fotossíntese. E os seres consumidores? Os seres consumidores são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Precisam se alimentar de outros seres, sejam eles autotróficos, ou seja, vegetais, ou seres heterotróficos também, animais. E muitos seres como nós, somos onívoros, comemos tanto vegetais como animais. É essa transferência de energia que é muito necessária para a nossa vida, que nós vamos aprender aqui na respiração celular. Aí vem a questão. A energia vai ser transferida da molécula de glicose para a síntese de ATP. Mas o que é esse ATP? ATP é a moeda energética que a célula utiliza. Essa moeda energética é formada por essa estrutura química aqui. E nessa estrutura química, um principal componente aqui é o fosfato. Então, o ATP é chamado de adenosina trifosfato. Tri de 3. Tri de 3. É nessa molécula que fica armazenada a energia, que é liberada pela quebra da glicose. Quando a célula precisa de energia para realizar qualquer reação química, o que ela vai fazer? Ela vai quebrar essas moléculas de fosfato e vai usar essa energia. E vai ser liberado, então, um ADP. Ficou confuso? Então, vamos lá. O ATP é a molécula quando tem 3 fosfatos. Quando a célula vai fazer uma reação química, ela vai pegar um fosfato desse. Então, ela vai ficar com ADP. Ou seja, adenosina difosfato. De 2. À medida que o metabolismo vai acontecendo, cada vez mais a célula vai tirando esse fosfato. E, ao mesmo tempo, vai ativando o seu metabolismo energético. A molécula de ATP, como nós falamos anteriormente, ela é formada pela união de uma adenina, aqui, uma ribose, unida a 3 radicais de fosfato. 1, 2, 3. Lembrando que cada vez que a célula realiza uma reação química, ela pega um fosfato desse aqui. Os processos de liberação de energia podem ser
classificados como na presença de oxigênio e na ausência de oxigênio. Quando o processo de liberação de energia acontece na presença de oxigênio, nós dizemos que é um processo aeróbico. Por quê? O oxigênio é o aceptor final de elétrons e hidrogênios. Mas o que é os elétrons mesmo? Vamos lembrar um pouquinho da química. Vamos procurar aqui uma imagem de um átomo. Vamos procurar aqui. Aqui. Apesar da gente estar com em espanhol. Mas vamos ver se a gente acha algum aqui em português. Vamos ver se a gente acha. Esse aqui está melhor, para a gente poder visualizar. Vejam. Cada elemento químico, vamos chamar aqui um exemplo, carbono, por exemplo, ele é formado por vários átomos. Cada átomo é formado por um núcleo, onde eu vou encontrar prótons e nêutrons aqui no núcleo. Ao redor desse núcleo, próximo a esse núcleo aqui, nós vamos ter os elétrons. É importante também aqui a gente lembrar que elétrons têm carga negativa. Então, vamos escrever aqui. Os elétrons têm carga negativa. Muito grande esse nome aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Então, os elétrons têm carga negativa. Enquanto os prótons têm carga positiva. Por que isso é importante? Porque quando a gente for estudar os processos de respiração celular, nós vamos ter que entender bem esses conceitos de prótons e elétrons. Então, lembrando aqui, todo o elemento químico, por exemplo, o carbono, por exemplo, o hidrogênio, por exemplo, o oxigênio, é formado por átomos. Cada átomo é formado por um núcleo, onde nós encontramos prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo, nós encontramos os elétrons. Os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Vamos colocar aqui esse material para que vocês possam consultar depois, tá? Deixa eu só arrumar aqui a nossa lousa digital. Lembrando que depois, é claro, que eu vou passar o link para vocês dessa lousa digital para que vocês possam utilizar, tá bom? Deixa eu só colocar aqui e aí vou ter que botar uma setinha. Vamos lá, vou colocar uma setinha aqui para ficar bem legal. Então, os elétrons têm carga negativa e os prótons têm carga positiva, tá? Então, vamos tirar aqui. Muito bem. Bom, então, aqueles seres que são chamados aeróbicos são aqueles seres que usam o oxigênio como um aceptor final de elétrons e hidrogênios. Vamos voltar a falar um pouco mais de como é a formação do elemento oxigênio. Mas, calma, por enquanto a gente vai ficar só nesse conceito geral aqui de elemento químico. Um ser é chamado de anaeróbico quando ele não realiza um processo na presença de oxigênio. Presta bem atenção aqui, tá? Você pode ter um processo anaeróbico usando outros aceptores finais de elétrons, que não são oxigênio. Você pode também ter um processo anaeróbico quando você faz um tipo de metabolismo chamado de fermentação. Na fermentação, não ocorre um processo completo de degradação da glicose. É só uma parte e produz pouquíssimos ATP. Mas muitos organismos que vivem no planeta Terra
utilizam somente o processo de fermentação. São chamados de anaeróbico estritos. Alguns outros seres vivos são chamados de anaeróbicos facultativos. Ficou confuso? Vamos ver. Vou escrever aqui. Anaeróbicos facultativos. Esses seres anaeróbicos facultativos são aqueles que, quando estão na ausência de oxigênio, fazem a fermentação. Que seres são esses, hein? Se você pegar o exemplo da produção de pão, quando a gente vai fazer o pão, a gente coloca lá a farinha de trigo, coloca água, geralmente água morna, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e o fermento. Na verdade, o fermento é um micro-organismo, uma levedura, é um fungo. Esse fungo, então, ele vai realizar o processo de fermentação. Mas para que isso aconteça, para que o pão cresça, a gente tem que tampar, a gente tem que abafar a massa. Por que a gente faz isso? Porque esse fungo, na ausência de oxigênio abafado, ele faz a fermentação. Durante o processo de fermentação, ele libera o dióxido de carbono, que faz a massa crescer. E aí também libera álcool, mas calma que ninguém fica bêbado comendo pão. Por quê? Porque o pão é assado. Então, quando ele é assado, o álcool evapora, mas o dióxido de carbono presente faz a massa crescer. Mas se você tentar fazer o pão e não tampar a tigela, esse pão não vai crescer. Por quê? Porque a levedura, quando ela está em presença de oxigênio, ela vai fazer uma respiração aeróbica. Então, se lembre na hora de fazer o pão. Sempre deixa a massa abafada e tampada, tá bom? Então, agora é a hora da gente falar da respiração aeróbica. Mas antes disso, antes da gente falar de todas as reações, vamos assistir um vídeo que vai nos esclarecer como funciona esse processo. E depois a gente volta aqui para continuar a entender melhor a respiração celular. Vamos mudar aqui, então. Este é um simples camundongo, um mamífero da família dos roedores. Para que ele possa sobreviver, digerir alimentos, movimentar seus membros e até morder cientistas, é necessário algo muito importante em seu organismo: energia em sua forma orgânica, o ATP. Para que possamos entender como funciona o processo da respiração celular, teremos que analisar este camundongo em nível celular. Começaremos da primeira etapa, a entrada da glicose na célula. Estamos nos aproximando da membrana plasmática do nosso roedor, uma estrutura que envolve todas as células vivas. Aqui vemos a glicose entrando na célula pela membrana plasmática. Logo em seguida, com o objetivo de evitar que a glicose escape da célula, ela é rapidamente fosforilada, tornando-se glicose 6-fosfato. Este é o conjunto de reações que compõem a glicólise. Esta torre abrange desde a fosforilação da glicose até sua transformação em 2-piruvatos. Ao total, são 10 reações, mas iremos tratar principalmente de 3, os pontos de controle. Para darmos início à glicólise, iremos analisar a primeira reação. Aqui está representada a equação desta reação. A enzima que realiza esta fosforilação é a hexocinase. Notamos que existe gasto de ATP nesta reação. Ao total, serão gastos 2 moléculas de ATP para a realização da glicólise.
Após a fosforilação da glicose, ela sofre uma transformação para frutose 6-fosfato. Agora passamos para a terceira reação e ponto de controle, a fosforilação da frutose 6-fosfato. A próxima etapa é a clivagem da frutose em duas moléculas, um gliceraldeído e uma acetona. Em seguida ocorre a isomerase da cetona, convertendo-a em gliceraldeído. Na reação 6, o gliceraldeído é oxidado, e então é formado o composto NADH. Um transportador de elétrons, que possui papel essencial no processo da respiração celular. Partindo para a reação 7, esta é a primeira etapa da glicólise, que sintetiza ATP diretamente na via. Na próxima etapa, somente ocorre um rearranjo da posição do grupo fosfato para a próxima reação. Na reação 9, ocorre a reação de desidratação. Como consequência, temos água saindo. A reação 10 é a última desta via metabólica. Catalisada pela enzima piruvato-cinase, esta reação tem como produto 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de piruvato. Agora iremos analisar a glicólise de forma mais geral, calculando seu balanço energético. Notamos que foram gastos 2 moléculas de ADP, 2 moléculas de fosfato e 2 moléculas transportadoras de NADI+. Juntamente com os elétrons resultantes das reações da glicólise, são formadas 2 moléculas de NADH. Durante o processo, são sintetizadas 2 moléculas de água, provenientes da reação 9 de desidratação. São produzidas 4 moléculas de ATP durante todo o processo, mas como foram gastas 2 no início, durante a fosforilação da glicose e frutose, o saldo final é de 2 moléculas de ATP. O produto final são 2 moléculas de piruvato. Um composto orgânico contendo 3 átomos de carbono. A respiração celular continua, com a entrada do piruvato na mitocôndria. Pelo processo de descarboxilação oxidativa, o piruvato é convertido em acetil-CoA. A formação do acetil-CoA é catalisado pelo sistema chamado complexo piruvato desidrogenase. Pela equação desta reação, notamos que ocorre a saída de gás carbônico e uma molécula de NADH. O processo continua, com o chamado ciclo do ácido cítrico. Esta etapa, assim como a descarboxilação oxidativa do piruvato, ocorre na matriz mitocondrial. A primeira reação é a condensação do acetil-CoA. Esta reação ocorre com o composto oxalacetato, visando a formação do ácido cítrico ou citrato, composto que dá nome ao ciclo. A segunda etapa do nosso ciclo tem seu início com a desidratação do citrato, transformando-se em um composto intermediário. Em seguida ele é hidratado, originando o isocitrato. Nesta reação, o isocitrato sofre uma descarboxilação e uma desidrogenação, liberando NADH e gás carbônico no processo, originando como produto o cetoglutarato. O mesmo acontece na transformação do cetoglutarato para succinil, havendo liberação de NADH e gás carbônico. Durante a conversão de succinil para succinato, ocorre a liberação de GTP, uma molécula semelhante ao ATP, tendo papel de moeda de troca dentro da célula. Na próxima etapa, o succinato sofre uma oxidação, originando um fumarato e uma molécula transportadora de FADH2. Em seguida, o fumarato é hidratado, formando o composto malato. A última etapa é a regeneração do oxalacetato,
onde o malato sofre uma desidrogenação, originando NADH no processo. O oxalacetato, regenerado na última etapa, volta ao topo do nosso ciclo, onde irá participar de todo o processo novamente, quando um novo acetil-CoA aparecer. A última etapa da respiração celular é chamada cadeia transportadora de elétrons. Agora a célula consegue aproveitar a energia contida nas moléculas de NADH e FADH2, provenientes das etapas anteriores, através da doação de seus elétrons, para as proteínas que se encontram na membrana interna da mitocôndria. Aqui vemos o NADH entregando seus elétrons para o complexo 1, permitindo que ele bombeie prótons para fora da matriz. À medida que os elétrons movem-se de um complexo a outro, eles transferem parte de sua energia para as proteínas, que bombeiam os prótons de hidrogênio para o espaço intermembranoso mitocondrial. O oxigênio que respiramos é essencial para a cadeia transportadora. Ele é um ótimo aceptor de elétrons, capturando-os no final da cadeia transportadora. Após capturá-los, ele os combina com íons de hidrogênio presentes para formar água. Devido a este fluxo de prótons, é gerada uma força próton-motriz, criando um gradiente químico e elétrico na membrana mitocondrial interna. Esta diferença de força potencial faz com que os prótons retornem à membrana. O complexo proteico, que permite esta passagem, é a ATP sintase. Um complexo formado por duas partes. Uma que tem o papel de conduzir os prótons de volta à matriz mitocondrial, e a outra que sintetiza o ATP, utilizando a energia gerada pelo retorno dos íons. Vale ressaltar que o papel do gradiente de prótons não é impulsionar a síntese de ATP, mas sim sua liberação. Para finalizarmos nosso estudo sobre a respiração celular, iremos analisar sua equação geral e seu saldo energético. Este é o resumo da equação geral da respiração celular, onde a combinação de glicose com oxigênio gera gás carbônico, água e energia. Esta tabela explica de onde surgiu a energia durante o processo da respiração celular. Notamos que durante todo o processo foram formadas 10 moléculas de NADH. Como cada uma delas gera 2 ATPs e meio, o somatório final é de 25 moléculas de ATP. Porém, em alguns casos, as 2 moléculas de NADH, sintetizadas no citoplasma, durante a etapa da glicólise, precisam ser lançadas para dentro da mitocôndria, fazendo com que estas moléculas em particular tenham um rendimento de 1 ATP e meio. As 2 moléculas de FADH2, sintetizadas na etapa do ciclo do ácido cítrico, geram 3 ATPs na última etapa da respiração. Somando com as restantes, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de GTP, o saldo final da respiração celular é igual a 30, ou 32 ATPs. Bom, deixa eu descompartilhar aqui de novo, interromper o compartilhamento. Eu imagino que vocês estejam bastante assustados com todos esses nomes. Mas, gente, é assim mesmo, tá? Na próxima aula, a gente vai entender todo esse processo, detalhando cada etapa que vai acontecer, tá bom? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima aula. Beijo no coração de vocês. Tchau!